Avante HQueiros! Eu sou Fabiano Endi e hoje eu não sei se vai ser uma odisseia ou uma boa sorte, né? E comigo aqui hoje, né, Fernando Petrucci. E aí, pessoal, vamos hoje falar de uma história muito doida e tudo girando em torno de um galo e esse autor que nos presenteou um maravilhoso aqui, Odisseia de Gonzalo Bombom. Olha, Sensacional! E isso aí, quem melhor para falar da- com a gente sobre essa odisseia do que o próprio autor, né? Fala aí, Wander. salve, gente. Boa noite, obrigado. Vamos falar de Gonçalo Bombom. Entre outras criaturas. Entre outras criaturas. Sabe que, hora eu peguei minha cópia, acho que tem umas 2 semanas. Eu vi o título assim, eu pensei, pô, esse nome desse cara não me é estranho. Fui fuçar na coleção, olha o que eu tenho aqui. Pois Olha só. é, parceria com Moza Couto, uau. Pois é, cara. Eu tenho isso aqui há muito, muito tempo. Eu não lembro quando eu comprei. Foi em algum Fast Comics. Faz bastante tempo que eu tenho isso. Eu adoro isso aqui. Isso aqui é muito bom. Eu acho que talvez eu deva tampar isso aqui pro YouTube não derrubar a gente. Mas. Latetas. Pois é, pois é. Pô, Pô, que cara. legal, Fábio, você tem Eu procurei aqui, eu vi a obra do Vander, mas de fato o meu primeiro é a Odisseia. Sim, sim. Eu sou um senhor viajado já, tem muita coisa. Muita coisa para você conhecer ainda, então. Muito legal. E eu acredito que se eu não tenho, eu já tive também o Corno que Sabia Demais da Pixel. Eu não encontrei aqui, mas eu acredito que eu já tive. Ele ganhou uma edição, alguns anos, uma edição da Noir, Legal. eu gosto muito, que é em PB, porque Legal. esse é o tipo de história de detetive que tem esse clima É uma brincadeira com essas histórias dos anos 40, com o noir, então parece que o preto e branco funciona melhor. Então nós fizemos uma edição, já tem o quê? Já tem alguns anos, foi em 2018, acho. Legal, legal. Não, muito bom, muito bom. E assim, acho que pelo que eu pude ver, pelo menos analisando aí essas poucas obras que eu li, você costuma os seus personagens principais são sempre, como, entre aspas, malandros, cheios de malícia. Ou é só impressão baseado no pouco que eu li, digamos? Não sei se... Eles são uma parte importante. Você sabe que eu sou um camarada que eu não bebo, mas eu tive muitos amigos que bebiam bem. Então eu passei uma boa parte da minha vida, e adoro jogar sinuca, embora seja um desastre. Da janela do meu prédio, lá longe eu vejo um bar e vejo uma mesa de sinuca. Eu vivo falando assim para minha companheira, olha, uma hora eu desço ali para jogar, mas enfim. E eu gosto muito desse mundo da malandragem, né? E além disso, eu tive muitos amigos muito malandros. Que esses tempos de radicalismo mudaram os meus amigos e eu acho que eles ficaram menos engraçados agora. Sabe? Então eu acho que eles já não são tão frequentes assim. Mas eu ia muito, Fábio, eu ia muito para bar e eu ficava ouvindo histórias. Eu sempre fui muito bom para ouvir. Legal. E quando as pessoas descobriram que eu era o cara que escrevia histórias, muitas vezes mentiam para mim, né? Muita mentira. Claro, eu não estava comprometido com verdade, eu queria boas histórias. E eu li muitas histórias muito boas. Então, os malandros não são assim os meus únicos personagens, mas eles são muito presentes. É muito verdade isso que você percebeu.
E acho que, como você falou, acho que eles rendem as melhores histórias, talvez, né? Eu falei malandros, mas depois, enquanto a gente conversava, me veio a palavra certa. Talvez boêmios, talvez fosse mais o termo mais indicado, talvez. Pô, mas você... Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que o que é presente nas minhas histórias é um certo ambiente social. Você tem gente da classe média baixa, sejam eles malandros, sejam eles trabalhadores, sejam eles conservadores, mas mais do que malandros, eu tenho um certo grupamento. Isso faz parte da minha... As minhas histórias se passam entre trabalhadores, entre a classe trabalhadora. E aí todos os personagens da classe trabalhadora estão lá. O trabalhador, o negro, a prostituta, o malandro, esse caldo de cultura, né? Mas o malandro é muito interessante. Sim. O malandro, assim, como personagem, ele é meio imbatível, né? Você quer ir para o céu, digamos, mas você gosta mais do diabo como personagem, né? Não sei se eu falei uma besteira, mas assim, Deus é legal, né? Eu não sou um crente, mas brincando com a ideia, quero ir para o céu. Mas como personagem, o diabo é ótimo, né? Mais divertido. É mais divertido. E o malandro, né, que talvez esteja nesse espectro do mal, digamos assim, ele também é muito bom de se trabalhar. Nossa, Wander, você falou assim da sua forma de escrever, de contar as histórias, dos personagens que você costuma trabalhar. Pô, no Odisseia aqui tem muita coisa disso que você falou agora, né? Tá muita coisa aqui, desde a prostituta, o boêmio, o pessoal da classe trabalhadora, tem coronel também, né? E muitos elementos, fico com mais vontade aí de conhecer as outras obras suas. E acho que seria legal, Wander, você contar pra gente como é que foi sua história aí, como é que você começou a surgir como desenhista, roteirista aí de história em quadrinhos, quais foram os primeiros trabalhos, você vive disso hoje, como é que funciona essa ousadia tua? Eu sempre quis estar ligado aos quadrinhos, sempre. E acho que na infância e juventude o projeto era o desenho. Eu queria ser um desenhista. Eu dei muito azar na minha vida, primeiro porque eu morava longe. Tem gente que mora numa fazenda e que vira desenhista, lê um livro de desenho e aprende e se vira sozinho. Mas eu não consegui fazer esse caminho. Eu precisava, talvez, estar próximo de alguém mais experiente que me dissesse algumas coisas. E eu dei um azar porque na minha juventude, ali nos anos 80, que havia uma produção de quadrinho que ia para a banca, né? Eu consegui acesso a um grande desenhista chamado Jaime Cortez. E foi um desastre, porque eu morava em Cuiabá e ele ia me receber. Então eu pego um ônibus, alguém me abriga em casa e me leva na casa do Jaime Cortez. Eu estava com a minha pastinha de desenho debaixo do braço, e o Jaime Cortez foi muito duro comigo. Eu tinha, sei lá, 16 anos, e ele olha as minhas coisas e ele diz assim: arruma outra coisa para fazer na tua vida, porque você nunca vai ser um desenhista. Caraca, mano. Aquela negativa vindo de uma pessoa que eu apreciava, ainda aprecio, né, como desenhista, muito. Você está diante do seu herói e ele diz que você não vai entrar no time. Então, eu passei muitos anos, eu abri mão do projeto de desenhar meio que completamente, fui fazer outra coisa na vida. Eu só fui retomar os quadrinhos
muito adiante, não como desenhista, porque eu fiquei realmente muito bloqueado, mas em algum momento eu escrevi uma história. Eu escrevi uma história e, diferente do desenho, algumas pessoas que eu apreciava muito leram aquilo e disseram assim: você escreve muito bem. Então, a, a receptividade para a ideia de escrever foi diferente e isso me impulsionou. Eu passo muitos anos da minha vida fazendo histórias. Por essa época, eu tinha criado o Zósimo, a gente já está em 99, eu acho. Nessa época eu escrevia, eu contratava os desenhistas para desenharem as minhas histórias, mas nesse momento escrevi uma série de histórias curtas. O Zósimo, o Fábio vai se lembrar, as histórias têm 7 páginas, 8 páginas, alguma coisa assim. E o mercado brasileiro estava muito difícil fazer qualquer coisa por aqui. Entretanto, nesse momento, a internet começava a ser mais... A gente começava a se comunicar com o mundo, né, pela internet. Cara, eu fiz o seguinte, eu contratei alguém para traduzir as minhas histórias, criei um arquivo, um PDF desses arquivos e mandei e-mail para todas as editoras que você possa imaginar, desde a editora de paradidático, a editora no Brasil, na França, na Itália. E um editor francês falou: olha, eu gostei do seu texto. Ai, que legal. Eu não estou interessado nas coisas que você fez até agora, porque, você veja, as revistas já haviam morrido nesse momento, né? A experiência da revista tipo Animal, ou mesmo Heavy Metal, embora tenha durado muito tempo mais, mas essas revistas onde você publicava junto com outros autores, elas já eram meio que passado. Então o cara me diz: você pode escrever uma história longa? Naquele momento, uma história de 46 páginas, vai. É só. Então eu passo a fazer material para a Europa, mas não como desenhista. Aí eu vou até mostrando essa fase. Olha, isso aqui foi o meu segundo gibi publicado na França, que é o Big Bill Está Morto. Uma história que se passa nos Estados Unidos, da década de 30, num estado segregacionista, e é um drama racial. Então, eu fiz isso daqui. Caramba, e esse material saiu no Brasil, Wander? Não. Eu fiz isso aqui, que foi uma história chamada Velha América, que o Tony Sandoval desenhou, saiu pela mesma editora. Desenhistas brasileiros também. Não, aqui não. É muito doido isso, né? Porque o primeiro desenhista que fez parceria comigo para a Europa foi o José Aguiar. Nós fizemos uma história de um boxeador chamado Ernie Adams. Mas, por exemplo, o Tony Sandoval é mexicano, o Walter Taborda, falecido, grande cara, amava o Walter, é argentino. Certo. Esse aqui, O Olho do Diabo, caramba, um desenhista espanhol, Tirso Cons, que fez o desenho. Os material bonitão aí, Wander. É legal, é legal. É uma baita biblioteca, meu. Não, eu já tenho uns... Será que eu tenho uns 15 gibis, assim, publicados? Eu tenho um bocado de coisa. Mas essa história é uma história de pirata, né? Legal. O editor francês, ele foi a um festival de quadrinhos na Espanha. Aí ele me manda uma mensagem, ele diz assim: escuta, eu conheci um camarada que gosta de desenhar navio. Escreve uma história de pirata. As coisas acontecem muito assim. Mais recentemente, eu fiz o Pó da Estrada, que é uma edição, sei lá se é alemã, chama-se Toute la poussière du chemin. Isso aqui é uma edição... Cara, eu não sei de que país. Eles botaram esse título aqui, Hard Times.
que é com desenhista espanhol. Agora, eu sempre quis desenhar. Eu sempre escrevendo, mas querendo muito fazer. Olha só, para publicar no mercado internacional, sem falar inglês ou francês, era muito difícil para mim. Então, eu pensei, se eu juntar o desenho ao texto, as minhas chances vão ser aumentadas, né? E aí eu passo a fazer. Não é que eu não escreva mais para outras pessoas, mas eu queria muito ser autossuficiente, além do tesão pelo desenho. Já tinha décadas que o Jaime Cortez havia dito que eu não ia conseguir, então já não doía tanto. E todas essas parcerias, sempre que eu escrevo uma história para alguém desenhar, eu não faço aquele roteiro clássico, né, onde numa coluna eu descrevo o que você está vendo e na outra coluna eu faço o texto. Geralmente eu faço um rabisco. E com o tempo as pessoas começaram a dizer, mas escuta, isso não é um rabisco, isso é tem um desenho aí. Você desenha, se você limpar um pouco, se você trabalhar um pouco mais isso, você sabe desenhar, né? Então isso ouvi de muitas pessoas. E aí eu passei a me dedicar a melhorar esse desenho e deu no que deu, né? Por exemplo, o Bombom, que vocês conhecem, é um trabalho que eu fiz texto, eu fiz o desenho, fiz as cores e, grosso modo, a trajetória é essa. Não, muito, muito bom. Mas o Gonçalo Bombom não foi o único que você desenhou? Não. Eu fiz para os Estados Unidos um gibi chamado Claire e os Dragões, que é uma tentativa de fazer uma história infanto-juvenil. Eu fiz O Silêncio e a Tempestade, que saiu pela Conrad, que é uma história que se passa no Nordeste. Quase todas as minhas histórias se passam no Nordeste. Eu sou maluco pelo Nordeste como um todo, pela Bahia, que eu não conheço, mas assim está nos meus planos. Então eu já fiz a Claire, eu já fiz O Silêncio e a Tempestade, eu fiz o Gonçalo Bombom. Eu fiz para a Europa uma adaptação de um conto do Mark Twain, o homem que corrompeu Hadley Burke, que saiu na França, ganhou uma edição em Portugal. Aqui eu fiz o desenho também. E é isso, eu estou rodando a bolsinha faz tempo. Caramba, Wander, e quando é que esse material da Europa vai chegar aqui no Brasil, vai dar as caras? Não faço ideia. Caramba, olha só. Porque esse material aqui que você publicou foi pela Trem Fantasma, né? Com o Ultimato do Bacon, né? Foi pela Trem Fantasma, Mas e aí, o pessoal não tem interesse em publicar esse material, não, pô? Não, às vezes tem, às vezes tem. Às vezes, por exemplo, O Homem que Corrompeu Hadley Burke é um produto da Humanoides Associados. E o menino estava me falando que eles de todos os agentes internacionais, eles cobram muito caro pelos direitos. E essa coisa, porque quando eu faço um trabalho com uma editora que faz tem algumas editoras que fazem um adiantamento para você produzir. Mas você também fica amarrado a eles. Eles passam a agenciar o material. Você não tem muito controle sobre isso, né? Mas é assim, em algum momento isso vai ser publicado por aqui. Porque a impressão de que eu tô é que você foi muito mais publicado lá fora do que no Brasil. Posso ter... Quando as coisas começaram a acontecer, para mim, foi um momento muito ruim no Brasil. Agora a gente tem Catarse, a gente tem, sei lá, o cenário mudou. Não que a gente tenha grandes vendas, assim, grandes êxitos editoriais, mas publica-se
Se você faz uma arqueologiazinha e volta 20, 25 anos, estava muito difícil produzir, né? Você tinha... Então, com a internet, com a possibilidade... Isso que a gente está fazendo aqui, você conversar com as pessoas, criar uma base de leitores, isso é um mundo novo, né? Isso não estava aí há algum tempo. A internet... Desculpa, vai daí. Não, eu só ia comentar que acho que a internet assim, é um público nichado, mas internet, Catarse, essas coisas são ferramentas que facilitam chegar nesse público nichado, né? Não é algo, não é assim um grande público, etc., mas está mais fácil de chegar nessas pessoas, né? Nesses consumidores, né? Então, e agora mesmo como desenhista, eu já publiquei uma história que saiu na França, que é a adaptação do conto do Mark Twain, O Homem que Corrompeu Hadley Burke. Saiu na França, saiu em Portugal, saiu nos Estados Unidos. Claire saiu nos Estados Unidos. Então, eu já começo a realizar aquele projeto de publicar no Brasil, mas também publicar em outros, vamos chamar de mercados, porque não acredito que é disso que se trata. Mas é isso, fazendo tudo. Quadrinhos made in Cambuci. Eu moro no Cambuci, no grande Cambuci. Ah, que maravilha, que maravilha. Poxa, mano, que história. E você acompanha quadrinhos hoje? O que você costuma ler de gibi aí, ou não? O que você gosta? Eu tenho lido pouca coisa. Eu tenho lido coisas que eu já li. Acontece a mesma coisa com cinema. É uma disponibilidade muito maior para rever do que uma abertura para o novo. Tem a ver com a velhice mesmo, né? Parece que você vai fechando mais. Mas não tenho sido um grande leitor, não, cara. Eu me mantenho muito ocupado fazendo as minhas coisas. Nesse momento, eu estou trabalhando, sei lá, em 3 projetos ao mesmo tempo. Eu concluí, sai pela Trem Fantasma agora na CCXP. Caramba, que legal. Legal. Deve sair na Espanha também. É uma HQ que se passa não é nem nos Estados Unidos, se passa nas colônias, né? Antes dos Estados Unidos terem os Estados Unidos. É um projeto chamado Vento Bravo. Vento Bravo é um índio Delaware que tem a companheira dele assassinada e ele vai em busca de vingança. Você tem aquela fase, né, em que você tem as potências europeias disputando territórios, né, França e Inglaterra. É no período ali do último dos moicanos, né? É uma tentativa de fazer alguma coisa para ver se eu consigo um mercado internacional para esse personagem. Mas é um gibi brasileiro que a primeira edição vai ser no Brasil pela... Vou segurar o negócio aqui antes que desabe. Peraí. Não, ninguém vai morrer. Vai ser pela Trem Fantasma. É Vento Bravo o nome, então, Wander? Vento Bravo. Vou ficar de olho. Pô, que legal, meu. Agora em dezembro, é um álbum de 72 páginas. Para os meus padrões, é uma história... Não é uma história longa, mas no mínimo é uma história de tamanho médio, né? Sim. E é uma tentativa de criar um personagem para virar uma série. Então, a ideia é que seja a primeira aventura do personagem, né? Aí, histórias brasileiras, eu estou fazendo um gibi chamado Tronco, Chibata e Garrote, que é sobre as escravidões, né? O Brasil, você tem escravidão indígena, escravidão negra, escravidão do trabalhador, que é explorado. Então, Tronco, Chibata e Garrote se propõe a ser uma série
onde, de certa maneira, você trabalha com as lutas dos brasileiros, indígenas, os africanos e não só. Enfim. Tem um outro gibi que se chama... Como é que é? Um velho, dois homens feitos e uma criança. Quando Canudos cai, quando Canudos é destruído, quando está todo mundo morto, degolado, feito prisioneiro, restam 4 pessoas defendendo o arraial. Velho, 2 adultos, 2 homens feitos e uma criança. Essa é uma descrição, um velho, 2 homens feitos e uma criança, é a descrição que o Euclides da Cunha faz dos últimos resistentes, né? E eu acho incrível, porque você não sabe nada sobre essas pessoas. Você só tem essa descrição. Era um velho, eram 4 pessoas, né? Um velho, 2 adultos e uma criança. Então eu resolvi contar, fazer uma espécie de biografia desses personagens. E é isso. Caramba, e todas essas obras são texto seu e desenho seus? Esse desenho. Caramba, que legal. Pô, bacana. As 3 tá com previsão de sair no Brasil? E estou fazendo uma adaptação. Primeiro, vai. O Vento Bravo já editou, sai esse ano. Na CCXP vai ser o lançamento. Tronco, Chibata e Garrote, Um Velho, 2 Homens Feitos e uma Criança estão em produção, já deve ter umas 20 páginas de cada um. Geralmente eu faço eu trabalho numa coisa uma semana, na outra eu faço outra. Eu adoro ficar pulando de um projeto para o outro. E estou fazendo uma adaptação de Huckleberry Finn, né, que é o grande livro do Mark Twain. Esses projetos não têm editor ainda. Eu vou, de todo modo, eu vou produzindo e em algum momento você encontra quem edite. Então, é isso. Caramba, é muita coisa, Wander. E no meio disso tudo aí, a gente vai ter a continuação do Gonzalo Bombom? Não sei. Porque deixou, né, deixa um gancho aí para novas aventuras aí, né? Ele tem fôlego, né? Eu já sei que o segundo episódio é ele levando a Sergipana para Salvador. Ele vai reencontrar aquela menina que o cara seduz lá na rinha. Não tem lembro. Sim, a filha do... A filha do amigo dele, que o galo morre lá. Isso, verdade. Mas é assim, o personagem existe a vontade de retomar, mas a vida é assim, você vai passando coisas na frente, então não está escrito que algo vai ser retomado. A história que vocês leram tem começo, meio e fim. Sim. E aí, o personagem está aí. Talvez em algum momento ele volte. Acho que vale falar um pouquinho da história da Odisseia do Gonzalo Bombom, que assim, Wander, eu achei ótimo, assim, eu adorei ler, assim, devorei rapidinho o gibi aqui. Achei a premissa maravilhosa, né? Que é o Gonzalo Bombom, é esse cara aí que conhece todo mundo, ele acaba encontrando... Ele é gente boa, bonachão. Só não entra na igreja, né? Ele leva a mulher dele, mas ele deixa eles lá, ele vai pro bar, vai curtir, e encontra o galo, devora o galo, fica bêbado, não lembra, e é uma baita confusão aqui. Eu conheço muito bebum que não sabe o que fez quando estava de fogo. Aí, ó. Isso é fascinante, né? Essa amnésia da cachaça, né? Aí você encontra a pessoa e ela fala, mas eu fiz isso, eu disse isso, né? Eu já vivi muito isso. Então ele rouba, ele é um domingo qualquer, ele quer ficar com a sergipana, mas está sem dinheiro. Ele vai roubar um galo e vai propor uma troca para ela. Olha, eu não tenho dinheiro, mas
pô, eu vou preparar aqui uma farofa para você e tal. Ele come esse galo que ele roubou, e no dia seguinte, ele é procurado por 2 camaradas que não são ali do lugar, e eles estavam conduzindo um galo de briga, um galo caro, um galo de um homem rico e violento da região, e eles precisam que alguém os ajude a encontrar esse galo. Como o Bombom não se lembra do que ele fez, né? Ele é esse personagem que não sabe o que faz quando está bêbado, ele é contratado para encontrar o galo que ele comeu. Muito bom. A graça é essa. Muito E bom, essa história, eu queria contar ela já faz muito tempo. Essa história eu escrevi. Não, certamente que eu fiz modificações, mas eu escrevi essa história em 2004, 2006, porque foi justamente quando eu comecei a fazer quadrinho para a Europa. Mas sabe quando você encontra um filho que você fala assim, não, isso aqui eu não vou deixar os direitos disso aqui serem de um editor, né? Isso aqui é meu. Legal. E no começo era uma história que se passava no México. No México, caramba. Na verdade, assim, Acho que isso é comentado nos extras, em algum lugar do álbum. Tá aqui sim. Eu li, eu não vou me lembrar onde, faz muito tempo, mas eu li que, eu não sei se é no México ou se é em Cuba, essa coisa que a gente tem de não deixar bicho brigar é muito bonito e é uma conquista, não foi sempre assim. E há países onde há sociedades que não têm esse grau de amadurecimento, né? Tem galo brigando por aí, inclusive no Brasil. Mas eu li, não vou me lembrar em que lugar, mas eu li que a cultura da briga de galo, isso é algo tão entranhado nas sociedades, que a pessoa podia tomar um trem conduzindo um galo debaixo do braço. Eu achei isso tão espetacular, né? Quer dizer, você ter isso tão institucionalizado a ponto de ser aceito que num transporte você pode... Não tem essas regras de embarcar, né? Você pode levar uma bagagem de mão. Então, no trem lá, você pode levar uma bagagem de mão e um galo. Eu achei isso, assim, a coisa mais fascinante. Eu não lembro se era no México ou Cuba, mas houve um momento da minha vida em que essa história se chamaria Leon, que seria o nome do galo, e ela ia se passar no México. Mas esse gibi é um desses projetos. Imagine se eu estou desenhando hoje, mas teve muita coisa que eu tentei fazer, eu parei no meio do caminho, o desenho ainda não estava lá. O desenho é uma conquista recente na minha vida. Então, tem muitas coisas que eu já tentei fazer e não estava pronto. Quer dizer, o meu desenho ainda é um desenho em construção. Tem coisas que eu olho e digo assim, puxa, isso aqui ainda não está realizado da maneira como eu gostaria, mas, enfim, você também não pode ficar esperando o desenho ficar pronto, senão você não começa nunca, né? Acho que o artista está em constante evolução também, né? Acho que a hora que chegar e falar, não, parou, tal, acho que vai estagnar, né? Acho que o desenho está sempre em constante. Sabe, é verdade, mas eu estou dizendo o seguinte, todo mundo está se constituindo, mas o meu desenho, ele ainda tem muitas fragilidades. Por exemplo, vamos pensar num desenho, num quadrinho que todo mundo ou leu ou conhece. Se você pensar em Tex, que é um gibi que tem, sei lá, quase 80 anos, se não tiver, tem um camarada que desenha ali, que se chama Giovanni Titti. Não sei como Maravilhoso. Eu acho o camarada maravilhoso. Aí você pega a primeira história que ele desenhou para aquela série,
Se você pegar aquele material e pegar o que ele faz agora, você vai ver uma mudança gigante. Embora você reconheça, ele é reconhecível desde sempre, mas mudou. Sim. Então, eu sei que o meu desenho vai mudar, mas eu estou falando assim, de alguma coisa que eu acho que não funcionou tão bem como desenho. Porque o Giovanni Titi, mesmo que você pegue lá a primeira história dele, eu não vou perceber uma fragilidade. Sim. Ele já tinha feito essa fase inicial, até para publicar naquela série, com trocentos desenhistas maravilhosos, não dá para você chegar muito frágil, você já chega pronto, porque você já fez muitas outras coisas para ser aceito ali, né? Mas é isso, é um desenho que essa história eu já tentei desenhar umas 4 vezes, agora foi. E as outras coisas têm acontecido também. A fase de tentar e desistir, ela já passou. Começa e termina. Já é uma coisa boa. É muito bom. Muito bom. Pô, é um material caprichadíssimo, né? Ficou muito bonito, né? Tanto o capricho que a editora fez, né? Com orelhas, né? Ficou bonitão mesmo. Sim. Aqui com um autógrafo aqui, ó. Eu não tenho, Fábio. Olha aí, ó. O meu tem esse aqui, ó. Olha aí. O meu ainda vai ter. Um dia vai ter. E os desenhos são bem bonitos, pô. Tem bastante personalidade, Wander. Eu gostei bastante, combina muito bem com a história que você quis contar aqui. Mas aí é fácil, né? Porque é tudo muito orgânico, né? Eu não vou fazer uma história de ficção científica, por exemplo, não tem a ver com... Eu não saberia desenhar. Mas essas histórias, elas se deixam desenhar, porque elas são as histórias que eu ouço desde sempre, que me são muito caras, né? Ajuda você. Quando o roteirista chama o desenhista, eles gostam de universos semelhantes, né? Acho que isso é uma coisa muito boa. Eu morro de medo de um dia alguém falar assim: por que você não desenha uma história para outro autor, para outro roteirista, né? Aí eu fico pensando, será que esse cara vai escrever algo do meu mundo, algo que eu sinta tesão em desenhar? Eu fico vendo esses desenhistas maravilhosos que têm parcerias com vários desenhistas, com vários roteiristas, né? Eu fico pensando se um dia... Houve um momento da minha vida, há uns 3 anos, em que alguém me chamou para desenhar uma história, e era uma adaptação do Guarani, José de Alencar. Quando eu peguei o texto, o roteiro já estava pronto. Eu me senti tão bobo, porque eu nem entendia o que estava ali. Eu ficava pensando assim, como é que eu vou traduzir isso aqui? Foi o momento em que eu me coloquei no lugar do desenhista, né? Como é que eu vou traduzir isso aqui em desenho? Então, eu respeito muito o camarada que... O Mozart, por exemplo, o Fábio estava mostrando Exato, a Boa Sorte de Domingues. O cara não sofre, o cara pega o texto que você escreveu e ele simplesmente sabe desenhar, né? Isso é incrível, eu acho assim eu não teria coragem de ser o desenhista do roteiro de outra pessoa. O desenho é sem palavras, né? Show de bola. Você estava falando, mas assim, além do Mozart, você tem parceria com vários outros desenhistas, né? Sim, tem. Só os gringos. Tem o Jaime Martim. O Jaime Martim, não sei se vocês já viram, ele fez Sangue de Bairro, que saiu na Animal. Eu fiz com o Walter Taborda, eu fiz com o Tony Sandoval, com o Tirso Conte.
com o Gustavo Machado, que fez o Zósimo. Não, eu trabalhei com muitos desenhistas. Mas era assim, ou você tem o editor financiando o trabalho, ou eu contratava o desenhista. Pagava muito mal, porque aquela coisa assim, o cara sabe que você é um roteirista que quer fazer um trabalho com ele, mas muitas vezes você não sabe o que vai acontecer com aquilo, né? Você está financiando um trabalho e depois não vai ter editor. Tem muita coisa que ficou pelo caminho, que ficou na gaveta, né? Então, fazer o trabalho todo significa o seguinte: você não vai ter mal entendido com ninguém. Você fará aquela história, se ela acontecer ou se ela ficar na gaveta, não tem problema, ninguém vai sofrer, é você com você. E eu acho isso muito, muito bom, porque quando aparecer um desenho para você, um parceiro, vai ser sem dor, né? É uma coisa assim, porque você está fazendo outras coisas e a verdade eu não tinha como financiar o trabalho contratando. De novo, eu insisto, quase tudo que eu fiz com desenhistas, financiando, o Zósimo tem 20 anos, gente, eu estou com um problema, esse gibi que você mostrou com o Mozart, Tem quase 20 anos também, tô vendo aqui, outubro de 2007. Boa então, sorte, né? A boa sorte. Naquele momento, você não tinha adiantamentos, o cenário era muito ruim. Então, para você trabalhar com alguém, você precisava financiar o parceiro. E também, por mais que você gastasse algum dinheiro, mas você só estava pagando muito mal, né? E também não se vendia. E hoje não se vende, mas é um cenário melhor do que há 20 e poucos anos aí. Então, de alguma maneira, melhorou um pouco. Legal. Cara, eu tô vendo aqui na Amazon, tem aqui o Silêncio e a Tempestade. Ele, inclusive, tá mais barato no formato físico do que no Kindle aqui. Eu vou aproveitar e fazer um pedido desse aqui. Que legal. E nessa parceria aí de Ultimato do Bacon e Trem Fantasma também teve o relançamento do Crônicas da Província, né? Crônicas da Província. Crônicas da Província foi publicado na década de 90. E não era a história tinha 30 páginas. Tinha um final aberto. Não sei se vocês leram o gibi, mas a história se contava até um certo ponto. E anos depois que saiu a primeira edição, eu falei para o Mozart o seguinte: Mozart, eu queria... A história já estava contada. Quem leu aquela primeira versão, com 30 páginas, é um final aberto, mas é um final satisfatório. Mas eu queria resolver algumas coisas. Também para o gibi ter uma lombadinha, para o gibi ficar um pouco mais... ter um peso maior, né? A verdade é que o formato álbum, ele costuma ter no mínimo 46 páginas, e eu tinha 30. Aí eu escrevi mais um episódio para chegar nas tais 46 e colori também. Esse gibi saiu pela Trem, eu fiz as cores. Eu tenho um orgulho muito grande desse gibi. Ele de novo, ele é um ambiente onde há trabalhadores, onde há o poder econômico. É o meu mundo, é esse. Eu venho de um mundo de muita pobreza, nós nunca fomos miseráveis, mas assim, bastava olhar para o lado para você ver gente muito pior do que você. Isso marca a gente, né? Isso se constitui, isso é o seu assunto. Isso é o seu assunto, de alguma maneira, né? Crônicas é um pouco isso também. Como todas as coisas que eu fiz,
e provavelmente como as coisas que eu ainda parei. Eu vou ficar nesse universo. Não é que é confortável, né? É doído. Você viveu aquilo, você conhece aquelas pessoas, e conhece elas não indivíduos, mas você conhece trajetórias parecidas com aquelas, né? Não dá para fugir, vira o seu tema. É o que a gente traz com a gente, né? É uma brasilidade também, né? O Wander, tem muita coisa tua aqui na Amazon que eu tô olhando, hein? Tem até um livro de contos, é isso? Depois que o diabo foi embora? Eu, muitas vezes, antes, quando eu tenho uma ideia, eu vou contar uma história, mas antes de fazer uma HQ, eu costumo fazer uma versão desse material como uma espécie de conto. E aí eu escrevi uma série de histórias. Eu acho que as histórias que estão aí, em algum momento, elas vão se transformar em álbuns de quadrinhos. Mas muitas das coisas que eu faço tem uma primeira... Sabe, você não quer esquecer? Você tem uma ideia e você não quer esquecer aquilo? Aí eu vou lá e redijo um conto. E tem um camarada aqui em São Paulo, o Gonçalo Júnior. O Gonçalo Júnior tem uma editora chamada Noir. Quando ele olhou esse material, ele falou: Wander, isso aqui se aguenta como prosa. Né? Então, eu peguei tudo que estava na gaveta ali, juntei e virou esse que são prosa para ser vista. Eu acho que eu espero que quem leia os contos veja que são contos gráficos, que são contos... Eu diria que aí há histórias em quadrinhos que ainda não foram desenhadas, entendeu? Mas um dia serão, e eu acho que quem lê essas histórias percebe as imagens que estão nelas. A minha vontade é isso. É como se tivesse desenhado com texto. E algum dia eu espero que esteja desenhado. Tem muita coisa aí que se aguenta como HQ. Mas já não está na gaveta. Felizmente já está impresso, não vai se perder, né? Pô, tô vendo. Tô dando uma olhada aqui na Amazon também. O Claire and the Dragons tá no Kindle, a edição em inglês. Tá disponível via Kindle. Olha, pelo menos a capa aqui tá bem bonita. Então, se você vai no meu Instagram ou no meu Facebook, tem todos os desenhos que eu vou fazendo. Em geral, eu faço muita coisa. Tem lá o Vento Bravo, tenho algumas coisas do Tronco Chibata e Garrote. Eu vou fazendo e só não coloco o texto, né? Vou postando os desenhos na medida em que eles vão sendo realizados. Então porque aí você vai ser visto, as pessoas comentam, aqueles colegas mais experientes falam que essa mão tá horrível, refaz esse negócio aí. Eu gosto muito disso. Deixa eu só botar a tela aqui, porque eu acho que eu cheguei numa página legal. Deixa eu botar para... Você vai compartilhar aí? Vou, peraí. Ah, bom. Eu tô olhando aqui, até na Comic Boom, tem um material teu aqui à venda, até alguns autografados. Aí, ó. Tô aqui na sua tela da Amazon. Pô, tem bastante coisa do... Eu escrevi uma história, tem uma editora francesa que tem uma coleção chamada Cockpit. Eles são histórias de aviação e, sobretudo, de guerra. O camarada que é esse daí, né?
O camarada me pediu, fui lá e escrevi uma história que se passa durante a Batalha da Inglaterra, Segunda Guerra Mundial, sofri pra cacete. Isso não tem nada a ver comigo, né? Foi realmente uma Esse Claire and Dragons, então, é uma série também? Tá aí, parece um gibi formato Tem o americano, é número isso? 1 aqui. Eu escrevi um gibizinho com É. 76 páginas. Legal. E eles publicaram, eles fizeram uma primeira edição, depois eles juntaram tudo num. Mas é muito pequenininho. Uhum. O formato que eles publicaram é mínimo, difícil de ler. Não é formato americano? Não, é menor ainda. Tá. Mas eu fiz sonhando com o formato americano. Esse material eu tenho vontade de retomar também. Tenho vontade de publicar no Brasil. É de fantasia esse, Wander, é isso? Exatamente. A Claire, ela recebe um chamado. Ela precisa defender o mundo dos dragões. Foi uma coisa assim completamente não wanderiana. Não tem nada a ver com aquilo que eu faço. Eu tô vendo essas capas aqui, eu tô doido pra ler isso aqui. Olha isso. Esse daí do Ernie Adams parece legal, hein? Do boxe ali. O Ernie Adams foi feito com parceria com um brasileiro, com o José Aguiar. Eu fiz o texto, a Aguiar fez o desenho. Isso tem 20 anos, hein? Caramba! Éramos jovens e sexys naquele tempo. Tá ali em cima, o Fábio, você passou por ele ali. Tem outro aí também. Acho que tem o tomo 1, tomo 2. Pô, é muito legal. Caramba, cara, que maneiro. Você precisa correr atrás de alguma editora para publicar tudo isso aqui pra gente aqui no Brasil, Wander. Pois é. Cara, bonitão mesmo, hein? Olha só, cada álbum fantástico. Legal. Caramba, pô, que da hora. Muito bom. E a ideia agora é publicar pelo menos um álbum por ano. O ideal é um pouco mais até. Eu quero ver se eu faço umas 150, 200 páginas por ano. Eu acho uma média boa. E publicar acho que 2 livros por ano é uma média boa. Eu tenho muita coisa começada, eu tenho muita coisa na gaveta, eu tenho muita coisa. Realmente, esse tempo todo. E agora fazendo o texto e o desenho, quer dizer, você não fica tão na dependência de encontrar um parceiro. Você sabe que você dá conta de botar o filho no mundo. Isso é importante. 150 páginas por ano é uma página a cada 3 dias, um pouco menos, né? É muito factível, muito bacana. Algumas coisas. E hoje você consegue viver do trabalho de desenhista e roteirista? Sim, consigo. Eu também tenho algumas rendas de outras coisas do meu passado. Já fiz publicidade. Tenho uma companheira que trabalha também, então dá. Não tem nenhuma expectativa econômica. Eu gosto de desenhar, então não tenho projetos de fazer viagens, de ter carro, sabe essas coisas? Então eu não tenho ambição material, e isso ajuda. Ajuda bastante. De modo que quadrinho é, sim, a minha ocupação full-time. Eu estou o tempo todo desenhando. Que legal. E o seu ritmo de produção, tipo, sei lá, você prefere desenhar de dia, prefere desenhar à noite, de madrugada? Estou acordado, se eu estiver acordado, eu estarei trabalhando. É assim. Eu só faço uma caminhada,
A minha mulher agora me impõe ir com ela numa academia, e faz sentido, porque uma vida sedentária, então eu sou bastante frágil, mas ultimamente eu tenho... É isso. Agora, eu trabalho de domingo a domingo. Não é que eu trabalhe, é que eu gosto de fazer isso. Então, eu estou fazendo isso porque é o que dá tesão. Quer dizer, eu uso a palavra trabalho porque eu vivo disso, mas é um prazer, né? É muito bom, eu gosto de fazer isso. Eu gosto disso mais do que qualquer outra coisa, do que sair, do que viajar, do que... Então, eu tenho um trabalho permanente. Dia sim também eu vou estar desenhando. Agora, se quarta-feira eu decidi assistir a um filme, eu decidi que eu vou a tal lugar, eu não me sinto culpado de parar e dizer, não, hoje vai ser uma brincadeira diferente, vai ser outra coisa. Percebe? É o meu cotidiano, mas se eu tiver que fazer outra coisa, eu faço sem culpa, porque eu nunca estou com trabalho atrasado. Eu sou realmente, tenho sangue nos olhos, como diz um amigo, eu vou todo dia, eu faço. Começo cedo, termino tarde, mas eu não estou me matando, eu estou curtindo, eu estou fazendo com prazer. É o que me dá prazer no final. Tem muita gente que não sabe o que dá prazer, né? Tem pessoas que atravessam a vida sem saber o que dá sentido para a vida delas. Eu sei o que dá sentido para a minha vida e exerço isso. Então, nesse sentido, é uma vitória, né, cara? Você saber o que você é e você poder ser, você poder fazer o que você quer. Não é para qualquer um, não. É uma puta vitória, né? Você corre o risco de não poder almoçar amanhã, ou não poder jantar mais adiante. Tem risco. A gente lida com uma atividade e primeiro você já tem os problemas históricos de leitura, de mercado pequeno. E todos os dias há um desafio novo. Será que a inteligência artificial vai produzir os quadrinhos daqui a mais alguns anos? Haverá espaço para o homem no mundo do trabalho? A gente não sabe. Absurdo. Então é isso. Eu não penso nisso porque eu não tenho como intervir nisso. Eu não tenho poder. Mas eu tenho o poder de dizer, eu quero contar tal história, eu quero fazer tal coisa. Eu vou lá e corro o risco. Porque ficar desempregado também, por conta da inteligência artificial e de tudo, parece que está todo mundo meio que correndo esse risco, né? Então, eu não penso. É uma vida boa, é uma vida boa. Pô, que bacana. Bacana, a gente sabe que o quanto é difícil, a gente conversa com, especialmente pessoal de editora, né? Editoras menores e editores também, e eles acabam tendo outras atividades ali, né? Concomitantes para poder, porque senão o projeto sozinho não se sustenta, né? A gente vê isso com frequência. Eu deveria ter, seria prudente ter. Sei lá, ensinar, lecionar, não sei onde. Mas não, eu tenho eu sou eu tenho algumas kitnets também que eu consegui construir ao longo da vida, enquanto eu trabalhei no mercado publicitário. Eu tenho uma pequena renda que é tipo assim, o cotidiano está meio que assegurado, e aí você não está sozinho na vida, tem minha mulher também que trabalha. É isso, agora é só trabalhar e esperar o primeiro milhão, ou os primeiros milhões. Que não. Uma hora vem, Tem que se fazer de besta e insistir, né?
Você chegou a comentar de uma tentativa de um quadrinho infantil. Não é esse Nosferatu que tá aqui. Nosferatu é um garoto que ouve histórias de terror contadas pelo avô. Ele acredita que são histórias de terror, mas na verdade o avô está contando a história da família para ele e está preparando esse neto para o momento em que ele vai se descobrir um vampiro. É um projeto infantil também que eu fiz há um Legal. bom tempo. 2016, né? Já vai fazer 10 anos. 10 Foi anos. Pela SESI. saudosa SESI. SP, né? Saiu por ali. Saudosa, né? Não, muito legal, muito legal. Caramba, uma carreira bem vasta e variada, né? Muito legal. Eu fiz muita coisa. E vocês têm que pensar que para cada coisa que você fez, tem muitas coisas que você encaminhou por uma boa parte do caminho e elas não aconteceram. Outro dia eu fui a Cuiabá, que é de onde eu vim, eu moro em São Paulo hoje. Eu fui à casa da minha mãe. Sabe aquela coisa de ir em casa dos pais, de ir num sótão, pegar, sabe, do tempo em que você fazia rascunhos de projetos no papel? Aí eu fui fotografar, fui escanear aquilo para ter uma. É tanta coisa. O que foi realizado é uma parte, tem muitas coisas que estão lá, prontas, dormindo. O Gonçalo Bombom é isso. O Gonçalo Bombom ficou muitos anos esperando a hora de desenhar. Existem trocentas outras. Legal. Eu reencontrei uma coisa. Vou falar, não sei se vocês são religiosos. Não, nem um pouco aqui desse lado, Wander. Eu sou um ateu que adora ver maluco dançar. E, embora eu ache a criatura abominável, mas houve um momento da minha vida em que eu prestava muita atenção no Silas Malafaia. Que sujeito cretino, né? Mas ele de bigode ou já sem bigode? Desde o tempo do bigode. Uma vez ele fez uma fala, porque assim, Deus é muita coisa. A ideia de Deus serve para qualquer pessoa. Se você é uma pessoa doce, uma pessoa generosa, há um discurso generoso. Mas se você é um filho da mãe controlador, se você é um sujeito que quer se impor, como é o caso do Malafaia, Deus também é isso. Né? Isso também é uma face de Deus. E uma vez ele fez um discurso, uma fala. Havia um grupo, acho que musical, lá, que não estava se submetendo a ele. Eles estavam fazendo sucesso e tal. Aí o Malafaia diz assim: Deus não tolera rebelde. E aquilo tão fabuloso, a ideia de que Deus não tolera rebelde. Eu escrevi, mas não tem nada a ver com Malafaia, a HQ. É uma história onde tem um sujeito que deu um golpe, que fugindo ele vira pastor numa pequena cidade, até o momento em que o passado dele invade a nova vida dele, né? Está ali se dando bem, explorando o rebanho e tal, e aí a vida dele estraga. E a história se chama Deus não tolera rebelde porque tem algo de Malafaia ali, sabe? Então, estava lá numa pasta, os apontamentos feitos. E é como o Gonçalo Bombom, é uma história que daqui a pouco será desenhada, né? Então, legal. Guardaremos ansiosamente por essa história. Então, tem as coisas feitas, publicadas, e é muito doido, porque depois que você faz e publica, você para de olhar, né?
Mas enquanto você não publica, aquilo é tão importante. O não realizado tem uma importância maior do que o que você já fez. Por mais que você goste, você olha e diga assim, putz, eu consegui, mas você meio que esquece do que fez. Mas aquilo que não está pronto tem uma urgência, tem uma... Você ainda tá lá fermentando, né? Ainda tá crescendo o bolo dentro de Então você, tem né? várias histórias assim. E essa é só uma delas. Muitas coisas. Eu espero viver bastante para poder fazer, né? Eu vi aqui que você trabalhou na ilustração até do incrível Steve Dicto, né? Eu fiz a capa. Ah, você fez a capa. Eu fiz a capa daquele livro. Ah, que aparece aqui referenciado aqui. Eu achei que você tivesse feito ilustração interna também. É a capa. Eu só fiz a capa, só fiz a ilustração da capa. Ah, olha lá, desenhando aranha ali, hein? A que ponto chegamos, não? Aliás, esse livro, Aí, ó, olha aí. eu vou ser muito franco com vocês. Eu não tenho nenhum interesse por super-herói, por essa. Ó, tá na mão. Tá na Uma mão. Aqui, ó. história desse camarada. Mais um pra você autografar quando a gente se trombar. Mas como a história desse camarada é interessante, né? Como Sim. a vida dele, o modo como ele vivia, coisas em que ele acreditava. O personagem é mais interessante do que as coisas que ele fez, né? Além dele ter um desenho muito bacana também. Eu não acompanho super-heróis, mas se me cai em mãos uma HQ que você fez, eu provavelmente vou olhar com carinho, porque é muito legal. Ele ficou famoso com heróis, mas ele fez muita coisa de terror, ficção científica também. Enfim, Bastante coisa. E a história, o drama pessoal dele. Sim. É um desses camaradas que se inviabilizavam, né? Era difícil trabalhar com ele. Eu leio muito frequentemente esse livro. É livro de banheiro, sabe? Você está lá e você folheia uma página, digamos assim. Muito bom. E esse aqui, história do cu do mundo, vestido de puta. Então, Vestida de Puta é a boa sorte do Gonçalo. Boa sorte do Solano Domingues, sim. que o Fábio tem. Essa história. O que é a boa sorte de Solano Domingues? Ele é um cafetão que explora, que após a morte da mulher, que era a prostituta mais bem paga da cidade, ele viúvo agora, a filha estuda num colégio fora, aí quando acaba o dinheiro, a filha volta e ele se vê diante de uma mulher linda, de uma jovem mulher linda, e ele resolve prostituir a filha. Essa história foi desenhada pelo Moza, e eu quis retomar essa história. Só que não como desenho. Então eu escrevi esse Vestida de Puta, que é a mesma história, só que como prosa. Tá. E por quê? Quando o Solano decide prostituir, eu acho que quando eu decidi, primeiro eu queria publicar um livro de uma novela, mas eu não tinha onde publicar, então resolvi fazer uma HQ. Eu fiz uma adaptação. Mas como eu tinha que encurtar o número de páginas para conseguir financiar o trabalho do desenhista, eu deixei muita coisa de fora. Né? E agora, com o Gonçalo, que ele queria publicar, eu pude contar essa história do modo como eu planejei ela originalmente. Não só como prosa, mas tem uma infinidade de personagens que não aparecem no gibi e que estão aí na novela. Isso, eu tive um gibi, o Zósimo virou um seriado de TV em 2017. Chamava-se Cidade Proibida, foi um seriado exibido na TV Globo,
E aí uma produtora queria fazer o Solano. Caramba. E aí eu trabalhei bastante nesse material. A gente tem uma expectativa de que em algum momento aconteça. Então eu comecei a fazer como roteiro, depois eu resolvi transformar em prosa, e resultou nesse livro aí que você viu. E diz a lenda que em algum momento pode virar uma série, alguma... Caramba. Vou, Bem legal. vou colocar aqui rapidinho para mostrar. Foi. Primeira página. Dá pra... abre com ele lamentando, né, no cemitério, lamentando que a mulher dele morreu. Aí ele tá puto. Pô, não sei se tá invertido aí ou tá aparecendo direito. Não, tá aparecendo, tá aparecendo. Eu me lembro desse Como é que eu vou pagar as contas agora? Como é que eu vou pagar minhas Dando meu contas? rabo. Muito bom, muito bom. Bacana. Não, legal. E assim, essas obras que eu li, elas são recheadas de bons personagens, né? O Gonçalo Bombom, cara, que dupla impagável aqueles dois capangas que buscam o galo junto com ele. Meu, nossa, inusitado, no mínimo. Eu gosto de personagens, e eu acho que em filme do Zósimo, por exemplo, você tem uma série de personagens interessantes. Você tem o Bonitão, o Paranhos, que é o policial. Mesmo no Solano, que é um personagem interessante, mas tem aquele entorno, né? Todos os personagens da cidade, eu acho que são muito, muito bons. Eu tenho muita vontade, eu não tenho nenhum preconceito em fazer história, sei lá, você vai fazer um western, você vai fazer uma história de guerra, você vai fazer... Eu faço, eu gosto de fazer. Mas fazer uma história ambientada no Brasil, né, o seu lugar no mundo, né? Nada de especial, nada de grandes eventos, muitas vezes uma coisa, como no caso do Gonçalo Bombom, uma história pequena, né? Uma coisa, um microcosmo ali, nada de particularmente grande. Eu adoro fazer isso e eu espero que haja mercado, que haja interesse de público, que haja editores, porque, camaradas, eu acho que são as histórias mais prazerosas de se contar. Então, são essas. E é isso. Caramba, quanta coisa que eu não tinha ideia do teu trabalho, Vander, e fiquei impressionado aqui. Fiquei impressionado. Ainda bem que eu te conheci lá na feirinha lá, hein? Se você vai, se as pessoas que te acompanham forem no meu Instagram, por exemplo, que é Vander Antunes, vai ver as coisas que eu estou produzindo hoje. Então tem os projetos novos estão circulando por lá. Geralmente eu posto uma página por dia, mais ou menos. E é isso, tem bastante coisa. Tem bastante coisa pronta e bastante coisa por fazer. Que eu quero dar conta disso. O seu Instagram é Vander Antunes? É o seu nome mesmo, assim? Vander Antunes. Tô pondo para seguir. Gostei da fotinha aqui. Muito bom, muito bom. Já coloquei nosso perfil para seguir já. Pô, muito legal. Estamos na pista. Caramba, show de bola. O material. Realmente, tô feliz que você conheceu ele lá na feirinha, Fernando. Tô feliz que, pô, mais um motivo de arrependimento para eu não ter ido. Tá vendo? Você não foi? Pois é. O Vander tava do lado do Pedro Mauro lá, né?
concorrência estava brava. Tem muitos eventos de quadrinhos que eu espero participar mais a partir de agora, pelo menos no que acontecer em São Paulo, né, que mais perto de casa, mas queria ter ido a Curitiba, mas daí já é um negócio de fôlego, né? Sim. Mas a gente se esbarra aí pelos próximos. Olha, eu tenho a sensação que tem uns 10 eventos de quadrinhos acontecendo nesta cidade. Na Zona Oeste tem um no Butantã, tem o Fuzue, tem muita coisa. E em arredores também, ainda em setembro vai ter um em Itu. Próximo vai ter acho que é Itu Nerd Fest, alguma coisa assim. Dia 20. Dia 20. Então. Pô, maneiro. Pois é. E, assim, tem em Campinas, em Jundiaí também. Então, é aquilo, né? Os eventos estão acontecendo, né? Está o público comparecer. A gente se esbarra pelos próximos, Fábio. Você não foi lá, Com certeza. Com certeza, eu vou andar com os títulos aqui na mochila. Boa. Legal. Então, acho que é isso. Legal. Bom, Wander, quer falar mais alguma coisa? Algo que a gente talvez tenha deixado de lado? Eu estava pensando em cantar um bolero. Não, é isso, foi super bacana. É sempre bom falar das coisas que a gente faz e das coisas que a gente ainda parar aí pela frente. E que bom que vocês estão interessados. Tamo junto. Bastante. Com certeza, bastante mesmo. Então, eu vou correr atrás de umas coisinhas que eu já pesquisei aqui nas lojas e em breve a gente faz uma segunda rodada aí com os lançamentos, aí o Vento Brabo. Pô, tem muita coisa legal que você tá produzindo aí, vai ser bacana. Fechou. Só dá um oi que eu tô por aí. Legal. Maravilha. Legal. Maravilha. E para os ouvintes, aquele recado de sempre, lembre de dar o joinha nesse vídeo, ativar o sininho, seguir o canal. Entre lá no nosso grupo do WhatsApp que é aberto. Considere se tornar nosso padrinho, etc. E adquira as obras desse cara aqui, que é um autor fantástico. Pô, Gonçalo Bombom, maravilhoso. Preço justo ainda, hein? Preço justo, isso é importante também. Preço justo. E, Wander, deixa aí o seu Instagram, sei lá, Twitter, onde as pessoas te encontram. É isso, é o Instagram, Wander Antunes. Eu tenho um Facebook também que só tem coisa de trabalho, só tem desenho, tá? E tanto o Facebook como o Instagram tem o meu nome, Wander Antunes. Apareçam por lá. Então é isso aí. Fernando, conto com você na próxima? Com certeza. Isso aí. Então, valeu. Valeu. Tchau. Obrigado.